Meus irmãos, graça e paz, boa noite a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos iniciar o trabalho do Senhor, nosso Deus, essa noite de quarta-feira, como sempre, culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra do Senhor. Vamos iniciar lendo em Romanos, capítulo 8, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, vamos ler do verso 35 ao 39, finalizando assim esse capítulo que diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vamos orar nesse instante sobre esse texto para a glória do Senhor, nosso Deus, e para o crescimento da nossa fé, o amadurecimento da nossa fé essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, maravilhoso Pai, que estás no céu, diante da tua presença, Senhor Deus, levantamos essa noite a nossa voz em oração, gratos a ti, Senhor, pela vida, pela existência, pelas tuas bênçãos derramadas sobre nós até então. Gratos a ti, Senhor, por tudo que o Senhor Deus tem feito e realizado em nossas vidas, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e até aqui o Senhor tem nos fortalecido, e cremos, ó Pai, que o Senhor há de continuar nos ajudando, nos fortalecendo nessa caminhada de fé, nessa jornada que não é tão fácil assim, Senhor, mas com o auxílio do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, certamente nós vamos chegar no final da caminhada, vamos alcançar o prêmio da vida eterna, da salvação eterna, Senhor. Como diz aqui o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus, do amor do Pai, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nada, absolutamente nada, Senhor, tem como nos tirar da tua santa e poderosa presença, Deus, e louvamos a ti, Senhor, pela perseverança dos santos, por essa atitude, ó Pai, de continuarmos firmes e fortes em tua palavra, mesmo em meio de situações difíceis e adversas. Deus amado, e essa noite também aproveitamos, ó Pai, para pedir perdão pelos nossos pecados cometidos, pelos pensamentos, pelas palavras faladas que não te agradam, Senhor, pelo ouvir, pelas ações. Pai amado, nos purifica de todo o pecado e nos ajuda mais e mais, Senhor, nessa caminhada, Deus, nessa luta contra o pecado, contra esse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Deus amado, o teu povo, a tua igreja, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós assim oramos
e te bendizemos, Pai amado. Amém. Sonda-me, ó Deus, tu conheces o meu coração. Retira os espinhos, me unge com a tua unção. Conheces os meus pensamentos, prostrado terei sentimentos de agradar ao Senhor. É o meu maior prazer. Se subo aos céus, tua presença comigo está. Se desço ao abismo, tua destra me guiará. Por terras e mares verei tua unção, presença constante no meu coração. Tua glória me faz muito mais que vencedor. E andando por um vale seco, tu fazes o manancial. E bebendo dessa água viva, sinto força sem igual. Sede do Deus vivo, minha alma precisa de ti. Eu quero te louvar e nesse vale te adorar. Sonda-me, ó Deus, tu conheces o meu coração. Os espinhos, me unge com a tua unção. Conheces os meus pensamentos, prostrado terei sentimentos de agradar ao Senhor. É o meu maior prazer. Se subo aos céus, tua presença comigo está. Constante no meu coração, tua glória me faz muito mais que vencedor. E andando por um vale seco, tu fazes o manancial. E bebendo dessa água viva, sinto força sem igual. Sede do
vencedor. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei. E se num deserto andares, por sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei. E se num deserto andares, por sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Amém. Meus irmãos, vamos dar continuidade à série de estudos, de pregações na palavra do Senhor. Oi, som. Vamos dar continuidade aqui na série de estudos na primeira epístola que o apóstolo São João escreveu. Primeira epístola que o apóstolo São João escreveu, no capítulo 5, vamos ler do verso 10 ao verso 13. Verso 10
ao verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Que o Senhor aplique a porção de sua palavra em nossos corações essa noite. Que o Senhor nos fortaleça cada vez mais, nos dê mais e mais entendimento e compreensão, sede e fome dessa palavra, e acima de tudo, uma vida de obediência, de submissão à sua palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós já pregamos nesse capítulo, do verso 1 ao verso 5, falando sobre as evidências do verdadeiro Filho de Deus, falando sobre as marcas do verdadeiro servo de Deus. O verdadeiro servo de Deus, ele crê que Jesus é o Cristo, ele crê na messianidade, na divindade, ele crê que Jesus é de fato o Filho de Deus. E o verdadeiro Filho de Deus, ele tem amor por Deus e também pelo seu próximo. Ele expressa amor a Deus e amor ao seu semelhante. E o verdadeiro Filho de Deus também tem uma vida de total obediência à palavra de Deus, uma vida de total submissão à palavra do Senhor nosso Deus. Vemos então nesse texto 3 provas pelas quais podemos discernir, entender quem de fato procede de Deus e quem não procede de Deus. E também já vimos do verso 6 ao verso 10, do verso 6 ao verso 10, e tratamos sobre o tríplice testemunho de Deus acerca de seu Filho Jesus Cristo aqui na terra, do verso 6, na verdade o verso 6 e o verso 8, fala desse tríplice testemunho do Filho de Deus aqui na terra, como Filho de Deus, como homem e Deus, divino e humano, o Salvador da humanidade. E 3 são os que dão testemunhos na terra: a água, o sangue e o Espírito Santo de Deus. A água é uma referência ao batismo e o sangue é uma referência à morte de Jesus na cruz. Ou seja, Jesus Cristo é o Filho de Deus desde o princípio, desde a eternidade. E quando ele entrou na história humana, lá no batismo, foi testificado isto, que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus. Ele ouviu uma voz vinda do céu, de Deus, dizendo para ele: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. O sangue, a morte, Jesus, ele é o Filho de Deus, aquele que deu a sua vida
pelos nossos pecados, aquele que morreu na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você. E o Espírito Santo, juntamente com a água do batismo e o sangue da morte de Jesus, dá testemunho de que, de fato, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E também falamos sobre o tríplice testemunho no céu, que é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A Palavra, o Verbo que se encarnou, o Verbo que é Jesus Cristo encarnado. Então, o Pai, Deus, juntamente com a Palavra e o Espírito Santo, dão testemunhos no céu de que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Então, temos nesse texto do 6 ao 10, a prova de que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus, o Messias prometido. E essa doutrina era negada pelos apóstolos, pelos falsos apóstolos que haviam lá no meio da igreja joanina. Era negada pelos falsos mestres, pelos falsos profetas. Porém, meus irmãos, nós vemos na Bíblia que o céu e a terra testificam a divindade e a humanidade de Jesus. O céu e a terra dão testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Lá no batismo e também lá na cruz, quando ele estava ali pendurado, quando ele morreu, o centurião, em Mateus 27 e 54, disse o centurião que ele, Jesus Cristo, de fato, era o Filho de Deus. Aquele que veio ao mundo para salvar o pecador da sua vã maneira de viver, para desarraigar-nos desse mundo mau, desse mundo perverso, desse mundo ímpio, desse mundo que não quer saber nem um pouco de Deus. Mundo enquanto sistema de valores que se opõe contra Deus. Agora, nós vamos partir aqui, na verdade, o texto é do verso 11 ao 13, porém eu quero iniciar a partir do versículo 10, dando continuidade aqui a esse testemunho, que diz: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do seu Filho, em o nome do Filho de Deus. Temos aqui, portanto, a segurança da vida eterna aos que creem em Jesus Cristo. Temos aqui a vida eterna como o maior benefício de Deus aos pecadores que estão, pela fé, unidos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, então, observar aqui, a partir do verso 11, algumas lições, e a primeira dela é sobre esse testemunho, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna, meus irmãos, é, na verdade, um dom de Deus a nós. A vida eterna é uma dádiva de Deus a nós. A vida eterna
é um presente de Deus a todos aqueles que, na verdade, acreditam em Jesus Cristo e que vivem uma vida de submissão e de obediência à palavra de Deus. A vida eterna é, portanto, essa dádiva, esse presente que Deus dá aos pecadores que pela fé estão unidos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto, ele diz, e o testemunho é este, porque no verso 10, João fala de um testemunho, e no verso 11, ele explica, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João, no Evangelho, capítulo 3, no verso 16, e também no verso 36, quem tem o Filho, ou quem crê no Filho de Deus, tem a vida eterna. Quem, todavia, se mantém rebelde, se mantém em desobediência, em rebeldia contra o Filho de Deus, não verá a vida eterna, mas sobre essa pessoa incrédula prevalecerá a ira de Deus, o juízo eterno de Deus. O Senhor Jesus, ele, quando estava nesse mundo pregando o Evangelho, o centro da sua pregação, o centro da sua mensagem, e podemos ver isto claramente, era exatamente a vida eterna, a salvação eterna. Em João, no Evangelho, no capítulo 10, nos versos 27, 28, 29, o texto sagrado diz o seguinte, Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, elas estão comigo, lado a lado, andando juntamente comigo, eu lhes dou a vida eterna, eu lhes concedo a vida eterna, jamais ou nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, e ninguém poderá tirá-las de mim. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, é mais importante do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar as ovelhas que estão diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, desfrutando já da vida eterna, da salvação eterna. Lemos inicialmente em Romanos 8, do verso 35 ao 39, que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Meus irmãos, os verdadeiros filhos de Deus têm a plena segurança da vida eterna. É exatamente essa verdade que o apóstolo João, pelo Espírito Santo, está aqui afirmando aos irmãos daquela época, a esses irmãos que estavam sendo perseguidos pelos gnósticos, pelos hereges, pelos falsos mestres, dizendo eles que a salvação era através de um conhecimento teológico aprofundado, um conhecimento filosófico aprofundado. A salvação se dava através, então, dos esforços humanos, das ações humanas, e não através de Jesus.
E eles, esses hereges, negavam a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, o sacrifício vicário de Jesus lá na cruz. Eles negavam, eles pregavam um evangelho totalmente distorcido, um outro evangelho, um falso evangelho. Estavam eles na condição de malditos e queriam trazer outros para essa condição. Aí João, pelo Espírito Santo, para advertir os irmãos, cuidando dos irmãos ali, como um pastor amoroso, ele chega a dizer para os irmãos: meus irmãos, vocês precisam ter a cada dia e cada vez mais essa certeza de que quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. Essa vida eterna é um dom de Deus. A vida eterna já é, na verdade, uma realidade na vida dos que creem, dos que estão unidos com Cristo pela fé. É uma realidade. Os que creem não vão ter a vida eterna, já têm a vida eterna, já possuem a vida eterna, porque é isto que o texto diz, que Deus nos deu a vida eterna. Em João 5:24, no Evangelho, diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida, tem a vida eterna. A vida eterna é um benefício, é um bem, é uma propriedade daqueles que já estão unidos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo pela fé. A vida eterna, meus irmãos, ela começa aqui e agora. Aqui e agora. A partir do momento em que o pecador é regenerado, a partir do momento em que o pecador nasce de novo, e essa vida eterna, ela vai ser desfrutada por esse pecador redimido de maneira absoluta e plena, quando ele estiver na eternidade, quando ele estiver no céu, na casa do Pai, na casa eterna. Portanto, temos na teologia uma expressão que diz: já e ainda não. Já e ainda não. Jesus Cristo já veio a esse mundo, já morreu por nós na cruz, já se sacrificou pelos nossos pecados, já nos deu a vida eterna. E isto já aconteceu, é fato na vida daqueles que creem em Jesus Cristo. E o ainda não é o fato de que Jesus ainda não retornou a segunda vez para arrebanhar e arrebatar o seu povo que está espalhado por todas as partes do mundo. Ele, quando estava subindo, naquela ocasião de Atos capítulo 1, no verso 11, quando os apóstolos já não mais conseguiam mais ver o Senhor Jesus, de repente apareceram ali varões vestidos de branco, e esses homens enviados de Deus, esses mensageiros de Deus, disseram aos apóstolos que do modo como eles estavam vendo Jesus Cristo subir, do modo como eles viram Jesus Cristo subir, eles um dia iriam ver Jesus Cristo voltar, retornar uma segunda vez para arrebanhar, levar o seu povo para a casa do Pai, a casa eterna, onde ocorrerá de maneira plena, absoluta, a vida eterna.
em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, o Senhor Jesus, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 6, nos versos 37, 38 e 39, 37, 38, 39, o Senhor, Ele disse o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, tenha a salvação eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, está bem claro que a vida eterna é um bem, é um benefício de Deus a todos aqueles que estão unidos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo pela fé. E em segundo lugar, ainda no verso 11, diz o seguinte: e esta vida está no seu Filho, e esta vida está no seu Filho Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da vida, da humanidade. João, ele abre essa epístola já falando da pré-existência do Verbo, da pré-existência de Jesus, da eternidade de Jesus. Jesus como o Verbo encarnado que entrou no mundo, entrou na história humana, que veio para dar aos pecadores, pela fé nele, a vida eterna. Deus, Ele nos deu essa vida eterna através de seu Filho Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 1 e no verso 4, o texto diz o seguinte: a vida estava nele, em Jesus, e a vida era a luz dos homens. Quando Maria estava recebendo a mensagem do anjo sobre o nascimento de Jesus, em Mateus 1:21, lá diz que o santo que nasceria dela seria o Salvador do mundo. Ele seria chamado de Jesus, porque ele iria salvar os pecadores dos pecados seus. Portanto, a salvação, que é um presente de Deus, que é uma dádiva, que é um dom de Deus, em Cristo Jesus, aos que creem, aos que acreditam de fato em Cristo Jesus, ela se deu por meio de Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que e esta vida está no seu Filho, a Bíblia está dizendo que através de Jesus foi que a salvação foi concretizada, foi realizada para o pecador, para aquele que já tem a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação, ela se dá, portanto, ou melhor, se deu por meio do sacrifício vicário de Jesus, por meio do sacrifício substituto de Jesus na cruz, quando ele,
voluntariamente, para louvor e a glória de Deus, ofereceu-se a si mesmo à morte pelos nossos pecados. Ele disse lá na cruz: Pai, está consumado, está consumado. A missão que ele veio cumprir, que ele veio realizar na terra, ele chegou no final, cumpriu essa missão, segundo as Escrituras, como Paulo declara em 1 Coríntios 15, 3 e 4, que Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ele foi ressuscitado, ele ressurgiu dos mortos também, segundo as Escrituras, e foi apresentado e se apresentou a muitos daquela época como prova de que ele é de fato o Senhor da vida, o Salvador da humanidade. Então, aquilo que o homem não podia fazer, aquilo que nós jamais vamos conseguir fazer pela nossa salvação, pela nossa vida eterna, o Senhor Jesus Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Ele já fez por nós, ele já pagou o preço de sangue, como Pedro diz em sua primeira carta, capítulo 1, a partir do verso 18, que nós fomos comprados por preço de sangue, não por prata, não por ouro, não por pedras preciosas, mas pelo sangue precioso, como que o sangue de cordeiro imaculado, o sangue de Jesus derramado na cruz para a nossa salvação e para a nossa justificação. Louvado seja Deus. Amém? Esse dom que Deus dá aos que creem em Jesus é pela fé, ou melhor, é através de Cristo Jesus. Ele se deu através do sacrifício vicário de Jesus. Por isso a salvação está nele. E em terceiro lugar, meus irmãos, diz o texto no verso 12, que a vida eterna só é possível pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 12, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, aquele que tem o Filho de Deus tem aquele pelo qual a salvação veio a existir. Aquele que tem o Filho de Deus tem a salvação da parte de Deus. Aquele que crê tem, na verdade, já garantida o seu destino eterno, a sua vida eterna, como diz aqui no texto. A vida eterna como um dom de Deus, como uma dádiva ou um presente de Deus, aos que creem, foi realizada por Cristo na cruz, e por isso é que a vida eterna está nele, e somente nele, em Jesus Cristo. Portanto, aqueles que pela fé estão unidos com Cristo, estão unidos com o Salvador, têm a vida eterna, não através de méritos humanos, mas através dos méritos de Cristo, pela fé, ou seja, pelos méritos de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador da vida. Paulo, em Romanos capítulo 5, no verso 1, ele diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Justificação fala de perdão, fala de salvação, fala de reconciliação,
nós fomos reconciliados pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela confiança, por acreditar nos méritos de Jesus Cristo, e não por esforços humanos, e não pelo trabalhar do ser humano. Em Efésios, no capítulo 2, nos versos 8 e 9, o texto diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, meus irmãos, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E o que é a graça? A graça é o favor imerecido, é o favor não merecido da parte de Deus. Ou seja, nós não merecemos a salvação, não merecemos a vida eterna, porém, Deus, em seu infinito amor, em sua infinita graça e misericórdia, Ele nos deu, e Ele continua dando a todos aqueles que se unem com Cristo Jesus pela fé. E o que é esta fé? Esta fé é a confiança, é a crença nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é pelas obras, pelos esforços humanos, é pelos méritos de Cristo Jesus, o Salvador das nossas vidas. Então, pela fé em Cristo, os pecadores recebem o dom da vida eterna, recebem o presente da vida eterna, recebem essa dádiva da salvação da sua alma. E a fé aqui, meus irmãos, não é a causa da salvação. A fé aqui não é a causa meritória da salvação. A fé aqui significa a causa instrumental da salvação. Os salvos não são salvos porque eles creram, eles creem porque já foram salvos. Então a fé aqui é o instrumento pelo qual o pecador convertido, regenerado, recebe a salvação eterna. Assim a fé é um instrumento de apropriação da vida eterna, da salvação eterna. Não é uma fé condicional, é a fé instrumental de Deus ao pecador que está regenerado, está transformado pelo poder do Evangelho. Como Paulo diz aos Romanos 1:16, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que está crendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele está crendo, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que não crê, como diz no verso 18 do Evangelho de João 3, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a salvação se dá pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E João, ele está indo aqui contra a mensagem falsa, o discurso falso dos gnósticos, dos falsos profetas, dos falsos mestres que estavam perseguindo a igreja, perturbando a fé dos irmãos naquele tempo. Jesus é o centro, é o eixo. Jesus é, na verdade, o autor da salvação. O autor da salvação. Porque em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome. Porque debaixo aqui desse céu
não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E em último lugar, meus irmãos, temos aqui a palavra de Deus como a fonte de garantia de que os que, na verdade, creem, acreditam em Jesus, têm a vida eterna. No verso de número 13, diz o seguinte: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, que coisas são estas? Estas coisas são, na verdade, a palavra de Deus. O conteúdo que João tem recebido de Deus, o conteúdo que João tem escrito e repassado para o povo de Deus naquela época, representa, portanto, a palavra de Deus, certo? A palavra de Deus. Estas coisas vos escrevi, ou seja, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a palavra escrita, ela tem um propósito. E João diz: a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome ou em o nome do Filho de Deus. A fim de, é o propósito da palavra de Deus. O propósito de saberdes, a fim de saberdes, ou seja, para que vocês saibam o quê? Para que vocês saibam que já têm a vida eterna, que já são, ou que já estão desfrutando da vida eterna, através da pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a palavra de Deus tem um propósito, tem uma finalidade. Ela é a fonte de garantia, é a fonte de segurança. Ela nos assegura a vida eterna, mas essa segurança, essa garantia é somente para aqueles que estão crendo, para aqueles que já foram regenerados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não passou, ou melhor, não morreu, mas passou da morte para a vida, não vai entrar em juízo, em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24, no verso 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Quem nos garante, quem nos assegura a vida eterna, não é o homem, não são as igrejas institucionais, não são os pregadores do Evangelho, nem muito menos aquilo que nós temos de material, nem muito menos o nosso poder aquisitivo, de maneira nenhuma. Quem nos assegura a salvação eterna é a palavra do Senhor nosso Deus. Você vai lá, abre a Bíblia, lê a Bíblia, o Espírito Santo dá a você o entendimento, a iluminação, o discernimento, a compreensão. Aí você chega a essa conclusão de que a palavra de Deus nos assegura, nos garante a vida eterna. Ela é essa fonte de garantia. Tudo que você for ler da palavra de Deus, meus irmãos, você vai ser, pelo Espírito Santo, levado, conduzido a uma reflexão, a uma meditação espiritual, eternal,
infinita em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo disse que essas palavras são vida e espírito, vida. Pedro respondeu ao Senhor Jesus, diante daquele desafio do Senhor Jesus: e vós quereis também ir? Naquela ocasião em que muitos dos discípulos abandonaram o Senhor por conta do discurso dele, que estava sendo duro e pesado, Pedro respondeu o seguinte: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Meus irmãos, concluindo aqui, a palavra de Deus nos assegura a vida eterna. Se você tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você vive uma vida de total obediência, de compromisso com a palavra de Deus, se você vive em submissão a Deus, se a sua vida moral indica que você, de fato, é um servo, é um filho de Deus, você tem em si a salvação eterna, a vida eterna. Disto você não pode duvidar de maneira nenhuma. A tua salvação já é, ou já está garantida, já é uma realidade. Você está numa trajetória em direção ao cumprimento pleno dessa vida eterna. E ninguém aqui desse mundo pode tirar você da presença do Pai, pode arrancar você da presença de Deus. Você e eu vamos perseverar até o fim, se de fato somos eleitos, escolhidos e salvos pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos aqui, meus irmãos, portanto, a maior esperança, essa certeza que a palavra de Deus nos transmite, é na verdade a maior esperança da parte de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Se você tem esta esperança, você, na verdade, tem o consolo, o conforto, você tem a consolação do Espírito Santo no meio desse mundo tenebroso, no meio desse mundo mau e perverso. Você tem a melhor parte de Deus na sua vida. Você tem a garantia de que vai entrar nas mansões celestiais pelas portas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 19, falando sobre a ressurreição do corpo, sobre a transformação e a glorificação do corpo para a vida eterna, ele diz que se a nossa esperança estiver somente nessas coisas terrenas, físicas, mundanas, nós somos os mais infelizes dos homens. Paulo, ele diz, portanto, pelo Espírito Santo de Deus, que a vida eterna é a maior esperança do cristão. E ele desejou ardentemente partir, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele vivia nessa tensão entre o já e o ainda não, entre o estar aqui e o partir para a glória, para a presença do Pai. E nessa mesma tensão, o cristão genuíno, ele vive e aguarda a cidade eterna, onde nós vamos ser eternamente consolados, confortados, como diz no Apocalipse,
Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar nesse instante e depois estaremos. Oi. Muito bem. Oi. Oi, som. Ei, ei. Vai, oi, oi. 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 Vamos orar e depois estaremos entoando uma canção, finalizando assim o trabalho do Senhor, nosso Deus, essa noite. Certo? Pronto. Então, estou recebendo aqui a orientação aqui de que já podemos encerrar e até a próxima live, até o próximo trabalho de louvor, adoração, no domingo pela manhã e também domingo à noite, em nome do Senhor. Querido Deus, louvamos, bendizemos o Teu santo nome, Pai querido, por mais uma noite, por mais um momento em Tua presença, em Tua casa, nós aqui e os irmãos, cada um em sua casa, em seu lar, tendo esse privilégio de, mesmo à distância, louvar e bendizer o Teu santo nome juntamente conosco, distantes fisicamente, porém próximos um do outro espiritualmente, como Paulo declara aos Colossenses no capítulo 2 e no verso 5, que o Senhor continue abençoando a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, as famílias, os casais, os filhos, em tudo, que o Senhor continue conosco e que o Senhor nos dê a cada dia a certeza, a convicção, o aumento, o crescimento dessa esperança da vida eterna, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.